Olá pessoal, tudo bem? Quem fala mais uma vez é o Daniel, aqui da Inglaterra, e hoje diretamente de Oxford, em Oxfordshire. Vocês podem ver aqui, é o conselho no condado de Oxfordshire, que antes foi uma prisão, mas eu vou contar um pouco mais sobre isso. E aqui tem uma bela de uma casa de um barão que evidentemente morou aqui. Esse aí na frente, este monumento na frente desse prédio, é um college. Uma das partes, né, da Universidade de Oxford. Lembrando que não existe um centro da Universidade de Oxford, mas sim é dissipado e dividido em vários colleges. Este é mais um deles. Tá certo? Depois eu vou tentar mostrar um pouquinho mais para vocês ali na frente o college. Mas hoje o propósito, o motivo de estar aqui em Oxford hoje é apenas continuar a história que eu estava contando sobre Oxford, quando ela foi fundada, todo o processo. Eu parei na parte do William the Conqueror, ou no caso William o Conquistador, e é aqui que eu vou continuar a minha história. Esse é o college, como eu havia dito. Vê que tem um pouco de neve em cima dos muros, porque realmente nevou muito esses dias. Oxford é muito mais linda durante o sol, mas vai ser um pouco difícil conseguir um sol aqui. Aqui continua, aqui é o condado ainda. Vamos lá. Quando William Conquistador ele chegou aqui em Oxford, por volta de 1086, por aí, evidentemente houve muita batalha, né, para conquistar. E uma vez que ele conseguiu conquistar, ele deixou aqui o Oxford ao domínio, na verdade, né, do Sir, de um Sir dele, né, na verdade de uma pessoa que foi o braço direito dele, Sir Robert, se eu não me engano. E o que aconteceu? Sir Robert então ficou incumbido de continuar e de construir o castelo, de assentar literalmente e mostrar o poder deles, né, a conquista dos normandos aqui. Literalmente era essa a função. Tem muitos castelos ao redor de Oxford e da Inglaterra inteira, né, que era um dos motivos de mostrar o poder. E realmente era uma defesa, evidentemente, né, contra invasões, mas também era uma forma de mostrar o poder. Entretanto, são várias versões, trago as duas, todas possíveis e viáveis. Uma delas, portanto, é sim uma questão de domínio de poder, né, de mostrar força para os povos locais, e agora quem manda aqui na verdade somos nós. E a outra forma era assim, de proteção e contra invasões e até mesmo de assentamento, né, para morar aqui. Bom, continuando, ele então delegou, né, Sir Robert, que ele deu essa região de Oxford para ele. E Sir Robert, ele na verdade ele continuou esse processo. Então ele construiu castelos, inclusive este aqui que eu estou mostrando para vocês. Este castelo que eu estou mostrando para vocês, ele foi construído por volta de 1000 anos, mais ou menos. Ele é um pouquinho mais velho, na verdade, ou da mesma região, no mesmo período, próximo à Torre de São Miguel, que eu mostrei no último vídeo. Vocês podem ver aqui é o castelo que foi construído. E este castelo, ele tem algumas particularidades. Durante a guerra civil interna, lembrando, óbvio, se é civil só pode ser interna, mas quando foi a guerra civil, que eu digo interna, é entre os barões. Depois, mais por volta de 1138, quando o rei Henrique I, ele faleceu, o filho dele faleceu afogado, infelizmente foi um acidente, ele acabou falecendo. Isso foi, lembrando, foi 50, mas por volta de 50 anos depois do William Conquistador e do Sir Robert eles terem se assentado aqui, tá? Depois desse processo, começou uma guerra civil.
Porque o rei Henrique I, ele só tinha um filho legítimo. Quando dizemos filho legítimo, eu quero dizer herdeiro ao trono, tá? No caso era o da linhagem de sucessão. Então, o rei, ele pegou, o filho morreu, ele tinha uma filha, chamada Matilda. Entretanto, ele precisava convencer os barões, na época, né, a nobreza, ou pelo menos uma parte da nobreza, para que eles pudessem, né, aceitar a filha como sucessora, e evidentemente como uma rainha. E no caso, seria a primeira rainha da história da Inglaterra. E da história, na verdade, né? Não só da Inglaterra, mas do mundo. Bom, pois bem, ele tentou convencer os reis, os barões, não conseguiu, o que acabou levando a uma guerra entre os barões, novamente. Por quê? A Matilda ficou aqui, né, no castelo, e o seu primo, né, ficou descontente com isso e pensou, pois bem, por que não tentar aproveitar, né? E eles, então, os primos da Matilda, começaram uma guerra contra ela. Então, foi uma guerra chamada como anarquia, pois não tinha um rei legítimo e ficou uma anarquia legalizada, digamos assim. A Matilda defendendo a posição dela, direito ao trono, que não tinha direito ao trono, mas, enfim, eu acabei de explicar como que funcionava o embargo, né, e essa situação dúbia acabou se criando. Resumindo, começou a Guerra Civil, e a Matilda, ela, uma história legal, essa torre aqui é a Torre de São Jorge. Então, a Torre de São Miguel Arcanjo, ela fica pra lá, São Miguel Arcanjo ela fica pra lá, e a Torre de São Jorge, ela fica aqui, aqui fica a Torre de São Jorge. E o que aconteceu? A Matilda, ela ficou exatamente aqui, nessa janela que vocês estão vendo. Tem duas janelinhas aqui, mas é essa aqui. Nessa janela, durante a Guerra Civil, essa anarquia, né? E lembrando que não é a Guerra Civil inglesa, que vem depois, que é chamada Revolução Gloriosa. É a primeira guerra, entre aspas, civil que teve aqui, com anarquia. Os primos dela sitiaram tudo isso aqui, estava tudo sitiado. A guerra foi muito de emboscada, de cortar suprimentos, então não foi uma guerra direta, não teve tanta morte, assim, como numa guerra aberta, sabe? Então foi muito mais de negociação, tentar sitiar, cortar os suprimentos e por aí vai. A questão da logística, né, de emboscadas. Assim que foi mais ou menos a guerra. Entretanto, os soldados dos primos ficaram todos em volta daqui. E Matilda ficou presa junto com seus soldados ali naquela janela. Quando, numa noite fria em Oxford, como hoje, por exemplo, só que uma forte neve, hoje não está nevando, mas evidentemente teve uma neve muito forte esses últimos dias, como vocês podem até ver aqui, tá cheio de neve aqui ainda. A Matilda, ela ficou ali, ela vestiu uma roupa branca, várias camadas de roupas brancas, e com os lençóis da roupa, da cama, desculpa, com os recursos que ela tinha, durante a noite, os soldados ajudaram, ela desceu. Ela conseguiu escapar, e o rio Tâmisa fica pro outro lado, se não me engano. E ela conseguiu escapar e fugiu pelo rio Tâmisa, à noite, de madrugada. Os soldados não a viram, porque ela estava de branco, todinha de branco, então quando ela foi pra lá, os inimigos, quero dizer, evidentemente, não perceberam que ela tinha fugido. Só ficaram soldados dela aqui, que no dia seguinte, quando ela já havia sido combinado, era o plano, no dia seguinte, na manhã seguinte, eles se renderam. E assim acabou essa guerra, entre aspas, né? Então ela fugiu, ela conseguiu escapar. E foi um fato interessante. Essa história é parecida com aquela história da Pocahontas, se não me engano, que jogava as tranças ou algo parecido. Mas não, aqui foi literalmente a história real, verídica. Ela realmente escapou por aqui, através da janela, com a roupa da cama. Eu tive a oportunidade de conhecer essa região. Eu entrei, subi. Também acho que é o segundo ponto mais alto de Oxford. Essa torre que vocês estão vendo, onde tem a bandeira tremulando, que é da Inglaterra e do próprio castelo. Pontos interessantes é que o castelo,
a parte principal, originária do castelo, ficava aqui em cima. Onde os reis moravam, né? Onde o Sir Robert ele criou, a primeira fundação foi lá em cima, aqui. Tanto que tem uma pedra, onde era das pedras que remanesceram, né? Daquele período, a pedra fica ali como prova, né? De fato histórico, né? Entretanto, tudo isso aqui, claro, com exceção dessa arquitetura horrível, moderna, isso aqui era o castelo. Você vê que está conservado aqui, ó, a parte do castelo. Eu mostrei ali também que continua a parte, né, onde fica o conselho do condado aqui. Então tudo isso aqui continua como um castelo, como parte do castelo. Se vocês jogarem no Google, vocês vão conseguir ver que tem uma visão aérea do castelo que mostra a estrutura hoje remanescente. Lembra que eu contei que a Torre de São Miguel Arcanjo ela fazia parte do Portão do Norte? Então, esse castelo fazia parte também de uma, né, das alas dessa fortaleza, né, que se tornou Oxford, contra as invasões do norte. Fatos sinceramente interessantes. Depois de vir a se tornar um castelo, depois dessa guerra, da Guerra Civil, aí sim, posterior, o castelo ainda estava em uso como um castelo, mas depois de 1500, mais ou menos, 1600, desculpa, o castelo ele se tornou uma prisão. Sim, até 1996. Foi uma prisão, inclusive de alta segurança. Nessa parte aqui, se eu não me engano, ficava a parte de segurança, de prisão, segurança máxima dos prisioneiros. Dizem que esse aqui é um dos pontos mais mal assombrados que tem de Oxford, esse castelo. Essa prisão no caso, eu particularmente fui, visitei, não presenciei nada, mas para aqueles que acreditam e quiserem fazer o teste, fiquem à vontade, está aqui, não é muito caro a entrada, tá bom? Outro ponto curioso, aqui tinha uma capela de São Jorge, por isso que é a Torre de São Jorge, embaixo, né, literalmente embaixo que eu digo aqui. Só que a capela foi destruída ao longo do tempo, pelas guerras e todo o processo. Entretanto, e é engraçado que o Sir Robert ele criou a capela depois de um sonho que ele teve. Depois que ele teve o sonho com Nossa Senhora, com São Jorge, ele achou aquilo como um sinal. Esse sinal, então, foi uma ideia, né? Ele teve de vou construir uma capela e se tornou devoto de São Jorge. A capela não existe mais. Entretanto, embaixo que eu digo mesmo, existe a cripta de São Jorge. É um lugar, eu diria, interessante para no mínimo para se falar. É um lugar que vale a pena visitar, é realmente muito, muito bonito. Entretanto, ele pode ser meio assustador, digamos assim. Ó, aqui as informações aqui, ó, do castelo. Ele foi construído em 1071. Que o rei do conquistador em 1066, exatamente. Perfeito. Aí. É possível subir ali, tá? Ali em cima desse... no topo. Eu já fui, tenho algumas fotos, algumas coisas. É bem bonito mesmo. Tudo isso aqui é parte do castelo, que depois virou prisão. Como vocês podem perceber, até mesmo as cruzes, né? A cruz de São... evidentemente a cruz, né? Não é a que nós conhecemos, é uma cruz medieval, acredito, gótica. Eu confesso que eu não entendo muito de arquitetura, mas eles preservaram, sim, toda essa decoração, esse aspecto medieval que tem aqui em Oxford. Então, para mostrar a última vez aqui, castelo, para vocês. Aqui e ali a parte. Continuando. Então a cripta continua. Você pode ir na cripta, você vê, é um lugar um pouco assustador, é bonito, mas é assustador, porque eles colocam uma temática como se fosse mesmo temática de terror, mas enfim, tem toda a história. E também no castelo foi ali, para quem tem curiosidade em literatura e também gosta de histórias, no castelo, naquela capela que não existe mais, entretanto, mas que fica ali que foi construído, ali que foi escrito os contos arturianos. Os
contos arturianos. Rei Arthur foi escrito ali. E, para também quem gosta de história, este college, que é o Nuffield. Peraí, que aqui já tem passando ônibus, aqui já passa ônibus, é complicado. Beleza. Esse é o college, então, Nuffield, um dos colleges aqui na Universidade de Oxford, que a Universidade de Oxford, ela foi fundada ali no castelo, é isso mesmo, mais precisamente na capela. Quando um padre, ele queria, né, continuar os ensinamentos e criar um grupo, né, de intelectuais e evidentemente continuar o trabalho de apostolado, sim, na época era a Igreja Católica, o padre começou a dar aulas de teologia na capela. E evidentemente o grupo se expandiu tanto que se tornou, ali teve início os primeiros ensinamentos, as primeiras aulas, né, de Oxford, e o que depois se tornou a Universidade de Oxford, tá certo? Então a faculdade teve início ali no castelo, e esse aqui é o Colégio Nuffield. Não é um dos mais antigos, mas é uma história interessante para vocês, tá bom? Tô ficando nessa, pessoal. Um forte abraço, deixe seu like, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários caso estejam gostando, e comentem caso... E comentem caso queiram saber de mais alguma coisa aqui, algum lugar que vocês queiram que eu mostre, tá certo? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus.